Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que podemos aprender com os relatos bíblicos. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento agora. Se inscreve aí, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, isso significa que ele estará sentado no trono celestial e governa todas as coisas. Jesus Cristo é o Rei da história, o governante supremo do universo. Tudo que existe veio a existir por ele e continua a existir por meio dele. Portanto, Jesus Cristo está no controle de tudo. Há realmente muitos versículos bíblicos, irmão, que falam do governo de Jesus Cristo. Algum desses versículos atribui também a ele, literalmente, o título do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro do Apocalipse, por exemplo, com uma linguagem simbólica, João escreve que no manto da coxa a seguinte descrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Apocalipse 19:16 registra. Ainda no livro do Apocalipse, o mesmo apóstolo registra como o Cordeiro derrotará o império do mal, porque é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, e a vitória dele também será a vitória do seu povo. Apocalipse 17:14. A expectativa de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é a expectativa que a manifestação do Messias como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem desde os tempos antigos, quando Deus permitiu que a monarquia fosse instituída em Israel. Os reis israelitas não deviam ser governantes autônomos, que podiam agir como se fossem donos da nação. Os reis de Israel eram apenas representantes do verdadeiro Rei Celestial. Então eles tinham de estabelecer a lei de Deus e garantir que essa lei fosse observada na nação. Mas no Antigo Testamento mostra que os reis de Israel falharam em muitas dessas tarefas. O rei mais emblemático e importante da nação de Israel, que foi Davi, um homem que a própria Bíblia diz sido segundo o coração de Deus, mas Davi também falhou. Ele era um pecador, assim como qualquer um de nós. Inclusive, seus pecados foram responsáveis por uma terrível consequência, que impactaram não somente sua casa, mas toda a nação. Então, os reis terrenos de Israel simplesmente eram sombra do verdadeiro rei justo, o rei reto, o rei perfeito, cujo reinado jamais terá fim. E as profecias do Antigo Testamento anunciaram a chegada desse rei supremo. O próprio rei Davi, no Salmo 110, falou exatamente sobre essa promessa. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Portanto, o governo da dinastia de Davi apenas prefigura um governo muito mais excelente. Por isso, o profeta Amós, quando profetizou sobre a restauração do reino de Davi, ele destacou o caráter de uma realidade superior. Naquele dia levantarei tabernáculos caídos de Davi, repararei as suas brechas, e levantarei das suas urnas, e restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Amós 9, versículo 11. Isso também se dá em harmonia com a profecia do profeta Isaías, que pronunciou, um governante que se assentaria sobre o trono de Davi.
lá em Isaías 9:7. Jesus Cristo é, queridos, o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Essa é a expectativa. Isso foi cumprido também no nosso Senhor Jesus Cristo. As bênçãos prometidas à casa de Davi, de uma dinastia eterna, são realizadas na vida do Senhor Jesus. O grande filho de Davi, em seu reino, sim, Jesus é o Rei dos Reis. O descendente ilustre da casa de Davi, em que todo modelo de governo, e aliança está nele. Por isso, quando voltamos ao Salmo 110, podemos perceber claramente essa verdade. A linguagem desse salmo não deixa qualquer dúvida de que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, prometido, não seria qualquer governante. Isso porque o texto diz, Senhor, ao meu Senhor. O texto original indica claramente que esse verso registrado num diálogo da divindade, ou seja, disse Yahvé, ou o próprio Deus, ou o próprio Adonai. Yahvé é um nome pessoal de Deus, revelado em uma aliança com Israel, enquanto Adonai significa Senhor soberano, indica o senhorio, a soberania de Deus. Inclusive esse título passou a ser utilizado pelos judeus em algum lugar, de Yahvé, quando eles passaram, a considerar esse nome sagrado demais para ser pronunciado, queridos. Então, esse salmo diz que a posição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, foi dada por Deus, o Pai, o Filho. A palavra foi o Pai quem instituiu, o Filho no trono do universo para ser rei sobre tudo e sobre todos. O Novo Testamento confirma essa verdade no livro de Atos dos Apóstolos. A profecia de Amós sobre a restauração do reinado de Davi foi, aplicada a Cristo, Atos 15:16. Da mesma forma, o escritor de Hebreus também aplicou o Salmo 110 a Cristo, Hebreus 7:21. O mesmo escritor, ao falar diretamente sobre o Filho de Deus como Rei dos Reis, ele ainda citou o Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Lá em o livro do Apocalipse, ele também destaca essa verdade de Cristo como Rei dos Reis. Julga, ao falar da justiça, lá em Apocalipse 19:11. A dimensão do governo, e do senhorio de Cristo durante o seu ministério terreno. Jesus Cristo foi identificado como rei desde o nascimento até a sua morte. Quando de forma, falando de Pôncio Pilato, que colocou uma placa, na cruz que o identificava como rei dos judeus, lembram? Porém, Jesus Cristo não se revelou como um tipo de um rei que os judeus esperavam. Eles desejavam um rei que livrasse da opressão e devolvesse Jerusalém a sua posição de honra, como nos dias da glória do reinado de Davi. Mas eles não entendiam que o propósito de Deus era muito superior a meras expectativas humanas. O governo de Cristo seria de uma dinastia muito maior, ou seja, não estaria restrito apenas a Israel, mas a todas as nações da terra. No entanto, o estabelecimento desse rei não se daria por uma revolta popular ou algo do tipo, mas pela proclamação do Evangelho. Por isso o próprio Jesus avisou que seu rei não era deste mundo, João 18:36. Seu reinado não estava manifestado num palácio em Jerusalém, mas dentro dos corações de seus discípulos, Lucas 17:21. Este é um ponto importante por muita gente que pensa que Cristo
como Rei dos Reis, apenas no sentido futuro ou escatológico, mas na verdade é que Cristo já reina aqui na terra, onde há um crente que reconheça o governo e o senhorio de Cristo, o reino de Deus está manifestado sobre ele. Mas também é verdade que esse reino que hoje, essencialmente, falando do caráter espiritual, na consumação dos séculos, será manifestado em toda a plenitude quando Cristo vier em poder e glória. Conforme escreve o apóstolo Paulo, nesse dia será revelado a bem-aventurança e o único poderoso Senhor e Rei e Senhor dos senhores. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Nesse dia o governo será completo e todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, terá que se dobrar diante dele. E toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor, o Rei da glória. Portanto, podemos ser confortados, queridos, com a verdade que Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor dos senhores, que governa agora, neste exato momento, do trono do universo. Ele está conduzindo a história para o seu desfecho final, quando o seu reino de poder e glória será manifestado. Ele está no controle.